E depois de configuração. Né? Deu problema, né? De configurar o slide mestre, então. Né? É mais fácil fazer o projeto que eu vai dar uma... Entendi. Pessoal, bom dia. Gostaria de agradecer à organização pelo convite de estar aqui. Eu sou uma pessoa que há muito tempo já estudo a história dos fenômenos parapsíquicos, e quem estuda a história dos fenômenos parapsíquicos acaba estudando a história da humanidade, porque o parapsiquismo ele é intrínseco à manifestação da consciência, então não tem como dissociar uma coisa da outra. Fico satisfeito por estar aqui no Seminário de Educadores Históricos, que eu estava lembrando agora. A primeira vez que eu fiz um trabalho sobre os educadores históricos foi em 2005, para a Jornada de Educação do IPC, e eu fiz junto com o William Klein. Fez um banner grande, que fez uma linha do tempo dos educadores históricos. Tá? Então, sem dúvida, a gente está estudando aqui um viés aqui da evoluciologia, da história da evolução humana. E a transmissão do conhecimento de uma consciência para outra se dá através da educação. Então, sem educação, nós teríamos que ralar, cada um de nós, cada vida nossa, para aprender tudo de novo. Então, aquele conceito de Newton, que se eu enxerguei longe é porque eu subi nos ombros de gigantes. Quem permite isso é a educação. Então aqui nós estamos subindo no ombro desses gigantes todos para conseguir chegar mais longe. E um desses gigantes que nós vamos estar estudando aqui, que é quem eu vou estar apresentando para vocês agora, é um amigo nosso chamado Pitágoras. Pitágoras de Samos. Samos é uma ilha. A gente fala que ele é um filósofo grego, mas na verdade é uma informação imprecisa, porque a ilha de Samos é uma ilha na costa da Turquia atual.
Então, na verdade, Pitágoras ele seria um turco. Na época, é uma região chamada de Ásia Menor. Hoje, a gente chama de Turquia. Nós temos aqui um desenho e um busto de Pitágoras. Tínhamos. Um busto e um desenho de Pitágoras. O negócio é papsica. Agora todo mundo fazer a visualização. E o interessante, assim, eu sempre me interessei por Pitágoras, sempre estudei ele. Desde que eu comecei a estudar a história do praticismo, sempre foi uma consciência, uma personalidade que me chamou muita atenção. E quando se fala em Pitágoras na sociedade hoje, a maioria das pessoas lembra do quê? Teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras. E eu sou engenheiro civil e eu dou aula de geometria no Colégio de Bertone. Então eu falo Teorema de Pitágoras pelo menos umas 5 vezes por semana. Teorema de Pitágoras, Teorema de Pitágoras. Aqui você aplica Pitágoras, aqui você resolve Pitágoras, o caminho mais fácil que é Pitágoras, o tempo inteiro. Agora, apesar de que a gente conhece ele pelo Teorema de Pitágoras, primeiro, não foi ele que criou o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é pelo menos uns 1.500 anos mais antigo que ele. Porque na Babilônia antiga, os povos sumérios, lá da Mesopotâmia, já aplicavam o Teorema de Pitágoras para calcular lá, calcular o cateto, a hipotenusa tendo os catetos. Então, não é uma criação dele. E um outro aspecto, que quando a gente começa a estudar mais a fundo a vida de Pitágoras, a gente percebe que a geometria, apesar de ter um papel fundamental no corpus de ideias de Pitágoras, não era o fundamental. Não era o fundamental. Eu li um artigo, uns 5 anos atrás, da Universidade de Stanford, um doutor em filosofia que ele estuda Pitágoras. Ele diz: definir Pitágoras é uma das coisas mais difíceis. Ainda mais nesse nosso mundo acadêmico, que a gente gosta de classificar tudo. A classificação de Pitágoras é dificílima. Por quê? Primeiro, porque tem gente que diz que ele era um místico. Pitágoras era simplesmente um místico. Por quê? Porque ele estudou nos principais colégios iniciáticos da antiguidade. Ele ensinava os alunos dele a desenvolver o patepsiquismo. Ele tinha uma série de convicções rituais e práticas dele que, às vezes, um acadêmico, analisando a vida, ele fala assim: esse cara é um místico. E aí, diz assim: olha, falando a verdade, essa história de que ele era um matemático não é verdade. Os alunos dele eram matemáticos, ele era um místico. Então tem gente que classifica ele como um místico. Agora, também tem o pessoal que fala: é tudo muito controverso porque eles foram perseguidos, eles não se sabe o que Pitágoras fez, não sabe o que ele não fez, nenhuma obra dele, não existe nenhuma obra dele que seja consensual, 100% de certeza, que seja dele que chegou até hoje. Então, existe uma contradição com relação a ele. Um outro aspecto difícil de você classificar e estudar Pitágoras é que a Igreja Católica, por mais de 1000 anos, ela teve o monopólio do conhecimento no mundo ocidental. E a construção do pensamento cristão girava em torno da divindade de Jesus de Nazaré. E qualquer personalidade que, por qualquer motivo que fosse, rivalizasse com Jesus, ela era suprimida, ela era adulterada, ela era transformada, ou às vezes parte do que ela fazia era absorvido nos mitos sobre Jesus. Então você pega, por exemplo, Pitágoras, Apolônio de Tiana, algumas outras personalidades, elas eram incômodas para o catolicismo. Pitágoras era uma delas. Então ele concorria com o mito de Jesus de Nazaré. E, por último, a dificuldade da gente falar dele aqui, também, assim, quando uma pessoa, na história, ela foi puramente insensitivo, é muito fácil para os acadêmicos atuais dizer: essa pessoa é místico. Só que se por um lado ela é um sensitivo, por outro lado, ele era o maior erudito da época dele, por outro lado, ele era o maior professor da época dele, por outro lado, ele criou a maior academia de educação da época dele, fica difícil você conseguir menosprezar essa personalidade. Então, Pitágoras é uma personalidade, vamos dizer assim, indigesta no meio acadêmico. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Tem gente que fala que ele era simplesmente um matemático,
Ele criou o teorema de Pitágoras. Primeiro, que não criou, e segundo, que não foi só isso. Mas tem gente que reduz ele a isso porque é mais fácil lidar com ele se ele ficar reduzido ao matemático. Aquilo que eu disse para vocês, que tem gente que diz que ele era um xamã místico e um sacerdote, e fala, não, o aspecto científico do pensamento dele foram alguns alunos dele que falaram, que trouxeram. Tem gente que fala assim, olha, não adianta ficar estudando Pitágoras, porque ele era um mito. Um mito, ele não tem comprovação científica de que Pitágoras existiu. Na verdade, isso não é um fato. Existem referências cruzadas de fontes diferentes. Existem filósofos da antiguidade, como Diógenes Laércio, como outros que escreveram sobre Pitágoras. Existem vários livros de filosofia da antiguidade que citam como referência obras de Pitágoras, obras de aluno de Pitágoras. Então, existem muitas referências cruzadas sobre Pitágoras que dizer que ele é um mito não se sustenta. E tem o pessoal, que aí sim que é uma visão, é uma minoria, mas existem pessoas que dizem, não, Pitágoras realmente foi um dos grandes pensadores, ele era um erudito, ele era um polímata, mas, por outro lado, ele também tinha um interesse pelo sobrenatural. Então, mas você conseguir que as pessoas reconheçam essa visão ampla de Pitágoras é mais complexo, porque é mais fácil reduzir ele a um matemático ou um místico e explicar ele dentro disso. Pitágoras, como eu disse para vocês, ele foi uma pessoa que nasceu nessa ilha de Samos, que fica na costa da Turquia, no Mar Egeu. Mar Egeu. Então, se você pegar o mapa da Grécia, visualiza o mapa da Grécia, o lado direito, ali, o lado leste da Grécia, fica um mar chamado Mar Egeu. Vocês viram aquele filme Troia? Então, toda aquela guerra de Troia, aquela história, toda ocorreu no Mar Egeu. Por quê? Porque Troia também não ficava na Grécia. Troia ficava na Turquia. Então, os gregos iam até a Turquia ali, naquele trânsito ali que aconteceu toda a história. E a antiguidade grega, a gente está acostumado a falar da Grécia clássica. Mas existe uma Grécia anterior à Grécia clássica, que era a Grécia micênica, que era aquela época de Troia. E essa Grécia micênica, ela correu ali ao redor do Mar Egeu, parte na Turquia, parte na Grécia. Então é anterior à Grécia clássica. Tem muita coisa para falar sobre Pitágoras. Como eu tenho que falar em uma hora, tem que ser mais sintético. Mas o nome Pitágoras quer dizer aquele que foi anunciado pela Pítia. E onde está escrito Pítia, leia-se um sinônimo de pitonisa. Então, a mãe dele, quando estava grávida, foi até uma pitonisa. E, em geral, as mães iam até a pitonisa prever o futuro da criança. E aí, a mãe de Pitágoras foi lá e a pitonisa disse para ele, falou, seu filho será uma personalidade muito importante para a humanidade e em todas as próximas gerações. Então, falou uma coisa assim, vai ser uma grande personalidade importante para todas as próximas gerações. E ela ficou envaidecida com aquilo e deu o nome, Pitágoras, que é aquele que foi anunciado pela pitonisa. O que a gente poderia falar dele? Ele é um pioneiro, é um precursor de várias áreas. Então, primeiro, ele foi o criador do termo filosofia. Onde ele ia, as pessoas diziam que ele era um sábio. Ele falou assim, eu não sou um sábio, eu sou um amante do conhecimento. Filosofia. Né? Filo é isso, é amante, e sofia, conhecimento. A filosofia é amante do conhecimento. Matemático, ele também criou o termo matemático. Só que matemático para Pitágoras, é aí que está. Aí o pessoal falou, não, Pitágoras dizia que a matemática era o mais importante de tudo. Mas quando as pessoas falam isso, elas usam a acepção atual da matemática, ela é uma acepção estreita. Por quê? Em grego, matematikoi quer dizer assim, aquele que estuda tudo. Então, quando ele dizia que a matemática era o mais importante, ele está dizendo que o estudo é o mais importante. A gente vai falar disso depois também. Então, o termo matemático foi Pitágoras que criou, quer dizer, aquele que estuda tudo. Então, ele está falando da erudição de uma maneira geral. Ele criou uma linha de pensamento que depois foi chamada de pitagorismo. Então, os alunos dele eram os pitagóricos. Mas é engraçado. Por exemplo, o Freud não era freudiano, Marx não era marxista, Pitágoras não era pitagórico. Não, mas os alunos dele eram, né? O pessoal que veio depois. Então, assim, ele criou uma linha de pensamento. Uma linha de pensamento que depois veio desembocar no platonismo, tem influência no platonismo, tem influência em toda a filosofia ocidental. Então, a gente vai tentar chegar
isso depois. E nós estamos falando aqui de educação, é interessante entender o seguinte: Pitágoras criou uma das escolas iniciáticas mais importantes da antiguidade. Iniciáticas por quê? Para entrar lá você precisaria passar por uma iniciação. E por que ela era tão importante? Por quê? Porque todas as escolas iniciáticas anteriores a Pitágoras, elas eram esotéricas. Ou seja, elas eram fechadas. E todo o conhecimento delas era controlado através de votos de segredo. Então a pessoa que entrava na escola iniciática na antiguidade, ela era proibida por juramento de contar qualquer coisa para qualquer pessoa. Se ela contasse, ela era punida com a morte. Então havia uma restrição muito forte dentro daquela noção de que conhecimento é poder. Então as pessoas da escola detinham um conhecimento que eles não compartilhavam com os outros, e assim eles tinham ascendência sobre a população. Pitágoras, o que ele fez? Ele estudou nas principais escolas iniciáticas do Egito, da Babilônia, da Fenícia, da região do Mar Mediterrâneo. Estudou nas principais escolas iniciáticas, voltou para a Grécia e criou uma escola. E ela era, vamos dizer assim, semi-secreta. Havia algum nível de segredo, de sigilo pedido, mas as pessoas trabalhavam na sociedade, desempenhavam funções administrativas na cidade, eram políticos, trabalhavam na administração pública, davam aulas, eram mercantes, comerciantes, artesãos. Nesse sentido, eles compartilhavam, eles passavam para outras pessoas e eles publicaram livros. Então, Pitágoras ele foi fundamental para pegar aquele conhecimento iniciático dos egípcios, dos babilônicos, dos mesopotâmicos, dos fenícios, dos sírios, e passar ele de certa maneira para a gente. Então, parte do que a gente sabe sobre essas escolas iniciáticas mais antigas veio através dos pitagóricos. Então, pessoal, eu não tenho um plano aqui de como conduzir essa aula, então se alguém quiser fazer uma pergunta, sinta-se à vontade, tá? Pode perguntar, levantar a mão aí. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu falo que não sei e a gente vai em frente. Para a gente ter uma ideia do que Pitágoras estudou e o que ele ensinou na escola dele. Então, ele estudava e ensinava astronomia, aritmética, geometria, filosofia, metafísica, como sendo aquilo que transcende a física, parapsiquismo, música, religiões politeístas da antiguidade, iniciações da antiguidade, mnemônica, que é o estudo da memória, holobiografologia, que evidentemente é um termo nosso, mas ele estudava as vidas anteriores dele e dos alunos dele. Ética, história, política, astrologia e numerologia. Então, isso, de uma maneira geral, um apanhado do que a escola pitagórica ensinava. A aparência dele, dos irmãos dele, acho que não é fundamental de falar aqui, mas o pai dele era um rico comerciante, e o pai dele vendia pedras preciosas e joias. Então, ele é de uma família rica, ele tem uma boa educação, desde cedo a mãe dele valorizou muito a educação dele. Por quê? Porque a Pitia falou que ele seria uma pessoa muito importante. E a mãe dele, acreditando nisso, ela preparou o filho dela para ser essa pessoa importante. Ela deu educação para o filho dela sabendo que ele ia ser uma pessoa importante. E quando ele tinha 18 anos, tá, aqui é um mapa tirado do Google Earth. Aqui, ó, a bota da Itália, tá? A Grécia aqui, Península do Peloponeso, aqui Atenas, etc. Aqui a Turquia. Então, ó, Samos fica aqui, nesse xizinho aqui, ó. Certo? Então, Samos fica na costa da Turquia. E aqui temos Atenas, Esparta, Creta, Egito embaixo, território persa na época dele, Mesopotâmia está aqui. Então, aqui para a gente se localizar no mapa. Tá ótimo, vamos lá. Então, o que acontece? Na época de Pitágoras, a democracia ainda não era algo vigente e pulsante na Grécia. Várias das cidades gregas, das cidades-estado, elas tinham tiranos. O tirano era o governador. Hoje é sinônimo de alguém carrasco, né? Na época eram os tiranos. Então, o tirano da cidade de Samos era alguém chamado Polícrates. E como Pitágoras chegou na juventude, ele já era muito acima da média das outras pessoas da ilha, Polícrates escreveu uma carta de recomendação para o faraó egípcio. Para quê? Para que Pitágoras fosse para o Egito estudar. As escolas de iniciação no Egito, elas não costumavam aceitar quem não fosse egípcio. Os egípcios eles eram muito xenófobos, eles tinham aversão por quem não era egípcio.
Mas Pitágoras insistiu, ele foi para as maiores escolas iniciáticas do Egito, barraram eles nas principais, falou, aqui você não vai estudar, você não é egípcio. Você é bárbaro, você é grego. Os gregos eram vistos como bárbaros pelos egípcios, então você não vai estudar. Mas ele foi aceito, finalmente, por uma escola. E ele foi, se tornou aluno desse sacerdote, o Sonk. Ele trabalhou nas casas da vida. O que são casas da vida no Egito? Hospitais. Ele trabalhou curando as pessoas. E ele é considerado, do ponto de vista da história da filosofia, como o primeiro grego a dominar a escrita egípcia. Ele aprendeu a estudar os hieroglifos. Ele aprendeu a escrever com os hieroglifos. No Egito, ele estudou geometria e ele se tornou um iniciado desse sacerdote, o Sonk, e ele ficou no Egito 22 anos. Em 22 anos, ele, sem dúvida, teve tempo hábil para chegar a fundo do conhecimento iniciático egípcio. A gente estava falando aqui na aula de Platão, porque chegou na média academia platônica, eles se tornaram céticos. Realmente, na época do helenismo, na época de Alexandre o Grande ali, a mentalidade grega se tornou muito cética, muito prática, e tem uma influência grande desse pensamento, do ceticismo, do pirronismo, dos peripatéticos, que eram os alunos de Aristóteles, e influenciou o platonismo. Se tornaram céticos, materialistas. Mas o que acontece, quando a gente estuda essas iniciações da antiguidade, a gente vê que em alguns momentos há uma ruptura na transmissão iniciática. Por quê? Você pega, por exemplo, no Egito, que o núcleo central da filosofia platônica, o núcleo central da filosofia pitagórica, ele é transmitido do professor para aluno, do mestre para discípulo. Então, não havia um texto escrito. Então, o professor transmitia para o aluno dele, contando que um dia esse aluno ia ter o seu próprio aluno e ia transmitir. Isso eles chamavam de cadeia iniciática. Então, uma pessoa da boca para o ouvido, daí passa da boca para o ouvido, isso séculos e séculos e séculos sendo transmitida aquela informação. Mas e se aquele aluno, por qualquer motivo, morre mais cedo? E ele não consegue passar para o próximo aluno dele, para a próxima geração, todo aquele conhecimento. Há uma ruptura nessa cadeia. Então, em alguns momentos na história, essa transmissão iniciática deu problema. Ela não pôde ser transmitida de maneira completa para a próxima geração. Aí, ocorriam algumas rupturas desse conhecimento. É o que o pessoal chama de iniciações incompletas. Então, em alguns momentos aconteceu isso. Houve uma ruptura e a próxima geração só teve parte do conhecimento iniciático. E essa ruptura daí faz com que o que acontece? Com o tempo, uma nova pessoa vai ter que nascer, vai ter que trazer do extrafísico, captar cons ou se orientar com ciexes para restabelecer aquela iniciação e manter a corrente. Mas há uma ruptura. E essas rupturas, às vezes, levam 100, 200, 300 anos para ser completa. Um exemplo de iniciação incompleta, para mim, seria o espiritismo de Kardec. Kardec tinha umas ideias interessantes, mas ele morreu cedo, estudou 13 anos, ele não chegou a estudar chakras, não chegou a estudar mental soma, não chegou a valorizar a projeção consciente. O conhecimento espírita ele é interessante, mas ele é incompleto. Ele tem um teto baixo, e as pessoas que replicam Kardec hoje, elas estão replicando uma parte, não um todo. Então, seria para mim um bom exemplo disso. Uma coisa que você quer falar? É mais simpático com o pessoal que está em casa. O telefone sem fio, aquela brincadeira das crianças, né? Exatamente. Cada um coloca as suas idiosincrasias, quer dizer, as suas características pessoais ali, transmite, né? Como é que é? Quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? Então, essa história mesmo. Esse é um grande problema. Você vê que as tradições iniciáticas, quanto mais passa o tempo, elas se tornam mais fantasiosas, mais alegóricas, mais fantasiosas, porque cada um inventa um pouquinho. Isso aí. O princípio é esse mesmo. Por isso que a escrita, ela solidifica. Você precisa ter um pessoal muito crítico, por quê? Porque às vezes você solidifica tanto a escrita que ele se torna sagrado e inquestionável, né? Mas é importante você
materializar aquele conhecimento. Você pega daqui a 200 anos, se a gente não tivesse os vídeos da Tertúlia e os textos do Valdo muito bem escritos, como é que seria transmitido isso? Aí a gente não sabe, né? Então é por aí mesmo. Tem uma contribuição aqui, Vamos lá. uma pergunta do Diego Isoton. Ele fala sobre Samosir na Turquia. Na época, já era Turquia ou era considerado como Grécia? Faço a pergunta porque durante a história, os territórios dos países mudam, e se na época era Grécia, penso que não faz sentido dizer que ele nasceu na Turquia. Ele nasceu na atual Turquia. Mas o que acontece é o seguinte, havia uma... Não dá para chamar de Império Grego, mas os gregos, eles se tornaram uma sociedade comerciante, sólida, e eles começaram a fazer entrepostos comerciais em todo o mar Mediterrâneo. Então, você pegar esse nosso slide aqui, ó, eu não tive tempo de mostrar ali, mas isso aqui tudo eram territórios gregos. A Grécia, então, está aqui, ó, e eles começaram a fazer entrepostos comerciais em todas as regiões aqui. Então, realmente, é uma região de cultura grega. É a cultura grega, é o helenismo, né, se formando aqui. Então, principalmente litoral, né? Litoral, porque eles eram navegadores, eles eram comerciantes de navio. Então, todo o mar Egeu, aqui, a costa do mar Egeu, a costa próxima ao Egito, aqui, o sul da Itália, que eles chamavam de Magna Grécia. Então, isso tudo era uma região de cultura grega. O que eu quis dizer é que ele viveu onde é a atual Turquia, né? Samos na atual Turquia. Mas é de cultura grega, sem dúvida. Obrigado pela contribuição. E o que acontece? Ele ficou esses 22 anos no Egito, e no ano 525 antes da nossa era, um rei da Babilônia, chamado Cambiase, ele invadiu o Egito. Ele invadiu o Egito e levou como cativeiros para a Babilônia todos os principais sacerdotes, professores e intelectuais do Egito. E nisso Pitágoras foi para o Egito também. Desculpa, foi para a Babilônia. Na Babilônia, ele passou 12 anos estudando lá também. Ele chegou lá, já se enturmou com os sacerdotes babilônicos e continuou estudando. Eu simplifiquei aqui, ele estudou várias outras coisas na Babilônia, ele estudou mais a aritmética, porque a aritmética ela é uma criação mais mesopotâmica. E a geometria, o Egito valorizava mais. Então ele estudou os dois lados da matemática. Os babilônicos, na época dele, eles utilizavam muito substâncias tóxicas para entrar em estado alterado de consciência. Então ele aprendeu a usar tudo isso, usar as substâncias para entrar em estado alterado, para sair do corpo, para ter alguma rememoração, alguma coisa. Ele estudou isso. Os babilônicos também valorizavam muito o processo da experiência fora do corpo, os iniciáticos, assim como os egípcios. Ele estudou muita música na Babilônia. E na Babilônia ele solidificou o conceito dele de harmonia. Ele estava falando por que ele valorizava tanto os números. Os números são a harmonia do cosmos para ele. Então a turma dele valorizava muito o processo da harmonia. E para eles, o número representava essa harmonia. Platão expandiu a ideia para o mundo das ideias. Né? Por quê? Do ponto de vista do rigor da lógica, existem duas maneiras de se aproximar de uma verdade. A maneira indutiva e a dedutiva. A dedutiva, se você tem premissas verdadeiras, a sua conclusão inevitavelmente vai ser verdadeira. A indutiva é diferente. Por exemplo, é assim, ó, eu olho todos vocês aqui, todos vocês têm 5 dedos na mão. Olha, você tem 5 dedos na mão, você também tem 5 dedos, você tem 5 dedos, todo mundo aqui tem 5 dedos. Eu posso criar uma verdade, que é o quê? Todas as pessoas têm 5 dedos. Eu olhei todo mundo aqui, todo mundo tem 5 dedos, mas eu nunca vou poder provar absolutamente, definitivamente, que isso é verdade. Por quê? Porque se um dia eu encontrar uma pessoa que não tem 5 dedos, a minha verdade se foi. Isso é um método indutivo de se aproximar da verdade. O dedutivo, não. Eu crio premissas e essas premissas me trazem uma conclusão. É o raciocínio puro. E a matemática é o que representa esse raciocínio puro. Então, os platônicos, a matemática era a expressão máxima que a gente pode representar aqui no mundo das ideias. Por quê? Se eu provo alguma coisa matematicamente, ela é provada absolutamente. Então, essa que é a ideia. Mas Pitágoras, acho que ele não chegou a avançar tanto nisso. Pitágoras valorizava mais pela questão da harmonia. Ele ficou, então, 12 anos na Babilônia e ele foi depois liberado
para voltar para a Grécia. Por que ele foi liberado? Porque ele ficou muito amigo desse Doméquides. Doméquides é que era um grego. Ele foi para a Babilônia e ele se tornou o principal médico do imperador da Babilônia. Ficou amigo de Pitágoras e convenceu o imperador a liberar Pitágoras. Então aí Pitágoras voltou com a liberação, com a ajuda desse médico do rei, voltou para a Grécia. Aí ele passou 2 anos itinerando para a Grécia. Ele foi nos templos, ele foi reestabelecer as iniciações que eu falei para vocês, das iniciações incompletas, interrompidas. Existiam muitos templos na Grécia que nessa época eles estavam com as iniciações deles interrompidas. E Pitágoras foi até lá para reestabelecer os vínculos iniciáticos, né? E completar as informações que estavam faltando para esses templos. Então tem uma história que é seminítica, mas que na época de Pitágoras, o templo de Delfos, o oráculo de Delfos, ele estava sempre uma pitonisa. Não tinha pitonisa na época, por quê? Porque as iniciações dele estavam incompletas. E ele foi para lá, ele ficou um tempo lá, dando aula para as pessoas, deu aula para os sacerdotes, e aí ele pegou uma menina que era do vilarejo da região, e falou assim, essa menina vai estudar junto aqui com os sacerdotes. O pessoal ficou ofendido. Como você vai trazer uma menina aqui? Nós somos sacerdotes, estamos aqui há décadas já estudando. Ele falou, ela vai estudar junto aqui. E ele começou a dar aula para os sacerdotes, e a menina junto ali estudando, até que teve um dia no meio da aula que a menina entrou em transe. Ele pegou a menina no colo, foi lá, colocou ela na trípode, e falou, agora você tem uma pitonisa de novo. Ele reestabeleceu então, é uma história semítica. Você fala, é verdade essa história? Não sei. Mas, pelo menos, é interessante para a gente ver, assim, qual era a aura ao redor de Pitágoras. Ele era conhecido como um grande iniciado e uma pessoa que dominava as questões parapsíquicas da época. Então, é verdade ou não isso? Não sei. Mas saber que essa é uma história contada de Pitágoras é significativo para a gente, para ver, assim, qual que era o métier dele, com que ele trabalhava. Aparentemente, se essa história for verdadeira, ele foi para lá, ele identificou uma menina do vilarejo que era sensitiva, colocou ela dentro do templo, do oráculo, treinou ela junto com os sacerdotes, até ela começar a espontaneamente entrar em transe. Aí ele colocou ela com sensitiva. Ele rodou um tempo pela Grécia e depois ele queria fundar uma escola na Grécia. Mas o pessoal não deu muita bola para ele não na Grécia. Para essa escola dele. Aí o que ele fez? Ele foi para onde hoje fica a Itália, que eu falei para vocês que é a Magna Grécia, né? Para uma cidade chamada Crótona. Fica aqui, ó. Então, voltando ao nosso mapa. Aqui está o nosso mapa, ó. Então, Samos fica aqui, Egito e tal. Crótona fica no sul da bota da Itália, aqui, ó. Uma cidadezinha no sul da Itália. Aqui é uma ampliação. Então, a cidade de Crótona tem essas 3 cidades aqui, elas foram importantes para o resto da vida de Pitágoras, que era Crótona, Síbaris e Metaponto. As 3 ficam aqui no calcanhar da bota da Itália. Na curva, na curvinha da... Então, isso aqui é uma imagem do Google Earth também atual da cidade de Crótona. Tem lá umas ruínas bem no centro da cidade aqui, ó. Você vê assim que não dá para ver nessa imagem aqui, mas é o centro, como se fosse uma praça, e a cidade construída ao redor da praça. E o pessoal diz que nessa praça era a escola de Pitágoras. Se era ou não, não sei exatamente. Mas qual é o negócio? Ele chegou em Crótona e ele foi se apresentar para o Senado, para o senador de Crótona. Falou do objetivo dele de fazer uma escola, que ia ser importante para a cidade, que ele queria levar vários pensadores do mundo para estudar lá, que ele queria fazer uma escola de... voltando, em parênteses. Por que ele escolheu Crótona? Porque aquele Doméquides, o médico do rei da Babilônia lá, ele era de Crótona. E na cidade de Crótona já havia uma academia de medicina. Aí Pitágoras, porque Doméquides estudou nessa academia. Então Pitágoras falou, se já tem uma academia de medicina lá, o pessoal valoriza o estudo lá, eu vou para lá. E ele apresentou a proposta dele de educação no Senado e a escola de Pitágoras se incorporou com essa academia de medicina. Se tornou uma escola ampliada.
ele combinou com o Senado que ele faria uma escola iniciática, mas seria uma que chama-se, o pessoal que estuda iniciação chama de iniciação laica. Porque a pessoa seria iniciada, iria estudar na escola, mas ela poderia continuar vivendo e trabalhando na sociedade. Os principais alunos dele, no começo, vieram da Academia de Medicina e do ginásio da cidade. O que era o ginásio da cidade? Os jovens, eles, na cultura grega, o ideal grego de cidadão é uma pessoa que pratica esportes. Então, o ginásio da cidade sempre era frequentado pela juventude. Então, os jovens do ginásio se interessaram por isso na escola dele e os alunos da escola de medicina também. E, com a consolidação da escola e a repercussão desse trabalho, pessoas de toda a região começaram a confluir para Crótona. Então, da própria Crótona, Metaponto, Ciba, Siracusa, Acragas, Cartago, da própria Grécia. Então, em poucos anos, a cidade de Crótona se tornou a capital intelectual do mundo ocidental, vamos dizer assim. As pessoas iam estudar, iam para Crótona, os principais livros estavam lá, os principais especialistas estavam lá. Se tornou a mesma coisa que se tornou Atenas na época de Platão, a mesma coisa que se tornou Alexandria na época dos Ptolomeus, a mesma coisa que se tornou Bagdá no século XI, a mesma coisa que se tornou Paris na época dos enciclopedistas. Então, em alguns momentos da história, algumas cidades se tornaram a capital intelectual do mundo na época deles. Crótona foi na época de Pitágoras. E quem sabe a Comunópolis daqui a alguns anos. Quem sabe. Mas na época de Pitágoras, sem dúvida, Crótona era a capital intelectual do mundo. O que mais que a gente poderia falar aqui? Vamos ver. O Instituto Pitagórico, como foi conhecido depois, obviamente não chamava de Instituto, né, mas depois, com o tempo, se referia à escola de Pitágoras como Instituto Pitagórico. Em grego, chamava-se de Homakoion. Homakoion era a cidade dele. Era uma... É difícil você classificar, porque ela era fora do padrão, não era convencional. Então, ela era tudo isso aqui ao mesmo tempo. Ela era um colégio, um centro de pesquisas, uma academia científica, uma cidade modelo, um pouquinho de parênteses com Nópolis, e uma escola iniciática. Então, as pessoas viviam ali, interagiam, estavam dentro, elas estudavam lá, mas algumas trabalhavam na sociedade. Então, ela era uma estrutura ímpar. No portão da escola, tinha escrito em cima, assim, deixa eu dizer, Scato Bebeloi, quer dizer, para longe os profanos. Não era muito simpático, né? Mas era o quê? Só entre aqui quem quiser parte da escola. Né? Então, e disso aqui, o que eu poderia dizer para vocês é o seguinte, que a escola dele chegou no auge a ter 600 alunos. O que, devido à população da época e à escala de pessoas da época, era muita gente. Era muita gente. 600 alunos era gente pra caramba. E foi a primeira escola iniciática de toda a antiguidade a dar o mesmo tratamento, o mesmo valor para os homens e para as mulheres. Por exemplo, mas os celtas, eles davam um tratamento para as mulheres. Davam, mas era diferenciado. Os homens tinham uma linha de desenvolvimento e as mulheres outra. Em alguns casos, as mulheres até eram superiores aos homens. Concordo, mas muito mais pelos atributos pessoais do que por uma igualdade inerente ao sistema. A escola de Pitágoras era igualitária. E eu vou falar rapidamente aqui, nós temos 30 minutos, eu não vou conseguir aprofundar muito, mas eu vou falar rapidamente dos estágios de iniciação da escola, que eu acho que é interessante. A pessoa que se interessava por frequentar a escola de Pitágoras era liberada. Falou, você pode frequentar a escola, você pode frequentar o ginásio da escola e interagir com os alunos da escola de Pitágoras. Então a pessoa ficava frequentando o ginásio e ela ficava frequentando o ginásio em média por 3 anos. Frequentava o ginásio, fazia atividade física, sem orientação, sem repressão nenhuma. E os professores da escola ficavam observando essa pessoa. Se eles achavam que a pessoa tinha atributos
para estar na escola, eles chamavam ela depois e marcavam a primeira iniciação dela. O que era a primeira iniciação? Era uma versão suavizada das iniciações do Egito. Eles faziam assim, colocavam a pessoa numa caverna, e ela ficava a noite inteira na caverna sozinha, e era dado para ela um problema para ela resolver. Mas era um problema que era muito superior à capacidade dela de resolver. Ela não ia resolver esse problema. Então dava um problema para resolver e falou assim, ó, amanhã de manhã a gente vai reunir todos os alunos da escola e você vai ter que apresentar para eles a resolução desse problema. Se você apresentar, você vai entrar na escola. Mas todo mundo sabia que a pessoa não ia conseguir resolver. Menos ela, né? A pessoa ficava a noite inteira lá, virava a noite, aí de manhã ela tinha que se apresentar para a escola e dizer que ela não conseguiu resolver. E os alunos da escola eram orientados a tirar sarro dela, a rir dela. Ela falava, não acredito, você não resolveu tirar sarro dela. E a reação da pessoa a essa situação era que definia se ela ia entrar na escola. Como que ela se comportava numa situação dessa? Então, se ela se comportasse bem, ela entrava na escola. Se ela saísse gritando, querendo bater alguém, pô, eu sinto muito aqui no seu lugar. Ela ia embora. Então a reação dela era o que definia. Se ela passasse por isso, ela entrava para o primeiro nível de iniciação, que é chamado de Pasqueié, que é a preparação. E nesse período de observação, ela se tornava um aluno que eles chamavam de acústico. Acústico, o que lembra vocês? Ouvinte. Ele fazia um voto em silêncio de 5 anos. Eu não marquei. De 2 a 5 anos. Eu falei 5 anos por quê? Porque a Polônia Litiana, inicial os alunos dele, exigia 5 anos de silêncio. Porque ele era neopitagórico também. Então, de 2 a 5 anos. Depende do comportamento da pessoa, mas ela tinha que ficar de 2 a 5 anos em silêncio absoluto. Só ouvindo. Ela era um acústico. Então, a gente não aguentaria, né? Agora, mas que bobagem. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é, primeiro, a pessoa ouvir mais do que falar. Segundo, ela se tornar uma pessoa observadora dos detalhes. Sim, observar as pessoas, observar a reação delas. Isso leva a pessoa a desenvolver um parapsiquismo. O parapsiquismo está na observação dos detalhes. E você ser uma pessoa observadora, você ficar atento às nuances do processo. E isso ajudava a pessoa a se tornar mais sensível. E também a questão do autodomínio. Então, você conseguir ficar no mínimo de 2 anos em silêncio absoluto e tendo que se comunicar com as pessoas por gestos, isso exige um autodomínio violento. Então, a pessoa se comportava bem nisso aqui, ela passava para o segundo nível. Tem um comentário aqui da ID, ela comenta aqui mostrando que a inteligência emocional era valorizada nesse ritual. Ela está comentando provavelmente daquele ritual de entrada, né? Daquela prova inicial. Sem dúvida. Uhum. É isso mesmo. Quando a pessoa, os professores da escola entendiam que essa pessoa tinha atingido o domínio pessoal que eles achavam que era necessário, ela passava para o segundo nível de iniciação. E o que marcava esse segundo nível era o primeiro dia que Pitágoras recebia esse aluno na própria casa dele. Porque o centro da academia era a casa de Pitágoras. Então, Pitágoras recebia esse aluno na casa dele. E ele recebia as primeiras aulas de Pitágoras. Para ele entrar nesse segundo nível, ele doava todos os bens dele para a escola. Havia um fundo financeiro da escola, que era administrado por algumas pessoas específicas, e a pessoa, enquanto ela era membro da escola aqui, ela não mexia com o dinheiro dela, ficava nesse fundo coletivo. Agora, se um dia ela quisesse sair da escola, ela recebia tudo que ela doou em dobro e podia viver a vida dela. Mas enquanto ela estava na escola, ela não administrava, era uma sociedade coletivista. A escola era coletivista. Eles estudavam filosofia e tal, e a pessoa, a partir desse momento, ela é convidada, de tempos em tempos,
ir conversar com Pitágoras para falar sobre os sonhos que ela tinha à noite, discutir as lembranças que ela teve da noite e aplicar técnicas para lembrar de vidas anteriores. Então, técnicas retrocognitivas. Pitágoras valorizava muito o processo da memória e da retrocognição. Então, e nesse nível iniciático, a pessoa podia escolher duas vertentes de trabalho. Ela podia escolher uma entre duas vertentes de iniciação pitagórica. Que é o quê? Os acusmáticos ou os matemáticos. Quem são os acusmáticos? Os acusmáticos são os alunos de Pitágoras que eles estudavam na escola, mas eles tinham uma vida profissional fora da escola também. Eles trabalhavam na sociedade. Os políticos, então, eles faziam parte do grupo dos acusmáticos, os administradores. Era um nível que a pessoa conseguia chegar até esse nível acusmático, enquanto ela fosse acusmática, ela não poderia avançar. Ela poderia chegar nesse nível de iniciação, estava dentro da escola, estudava junto com os outros alunos da escola, mas era uma iniciação que ela era o teto ali. A pessoa falou, não, eu quero ser um acusmático. Ela podia continuar trabalhando, ela podia administrar a cidade, podia ter um comércio, mas ela chegava no teto aqui. E tinha outro grupo de iniciados, eram os matemáticos. Esses matemáticos, eles não tinham atividade profissional fora da escola. Eles viviam em imersão na escola e eles podiam continuar avançando para outros níveis de iniciação. Então, eles eram vegetarianos, eles menosprezavam, de certa forma, os acusmáticos, eles diziam que a iniciação deles era uma iniciação precária. Eles tinham um ar de superioridade com relação aos acusmáticos. Mas, realmente, em termos de iniciação pitagórica, eles foram muito superiores. Os últimos dois níveis de iniciação pitagórica, esses só os matemáticos participavam, era a terceira iniciação, que chamamos de a grande iniciação, que a pessoa ela se tornava um aluno particular de Pitágoras, ele fazia aulas diretas com Pitágoras. Eles estudavam o que na época é chamado de magia, que é um emprego do parapsiquismo mesmo, moral, física celeste, né, que é o que eles chamavam da astronomia, do movimento, ciências do homem, que é a tradução que dava na época, o conhecimento sobre a humanidade, que seria hoje o que a gente estuda com psicologia, ou, enfim. E a psicologia esotérica, que é o estudo da evolução, das múltiplas vidas e da memória de experiências anteriores ao nosso nascimento. A noção de história de Pitágoras é que, como todos nós renascemos múltiplas vezes, a história humana ela é cíclica, ela se repete. Por quê? Porque as mesmas consciências nascem e elas tendem a repetir o comportamento, mas em contextos diferentes. Então a história se repete. Vamos ver, na história existem infinitos casos da história se repetindo. Um deles, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, é a repetição do Império Romano. Se for pegar muito comportamento nazista, você vai encontrar repetições que era o comportamento espartano, de Esparta. Você vai pegar nós hoje aqui repetindo os pitagóricos. Enfim, a quantidade de repetições que acontecem na história é enorme. E Pitágoras entendia isso, ele ensinava isso aos alunos dele. No último nível de iniciação, esse não existem informações escritas, porque isso aqui já é aquele ponto onde já não havia documentação escrita. É o ponto que chamamos de epifania, que era a hora que a pessoa realmente desenvolveu o parapsiquismo. Ela estava daí já num... era um nível de iniciação que poucas pessoas atingiram na escola de Pitágoras. Então, era uma iniciação que dependia da vontade, eu coloquei aqui teática, procurar as verdades ensinadas em si mesmo, então, um movimento de introspecção e desenvolvimento, desenvolvimento do parapsiquismo, e a pessoa dizia-se que a pessoa deveria atingir 3 níveis de perfeição: a pureza do corpo, da inteligência e da virtude. Então, esse aqui seria o grosso da escola de Pitágoras, então, era isso. As pessoas entravam no ginásio, passavam pela primeira iniciação, faziam um voto de silêncio. Depois do voto de silêncio, elas tinham que escolher se elas seriam acusmáticos ou matemáticos, e os matemáticos continuariam se desenvolvendo. Os acusmáticos, eles iriam interagir com a sociedade e, nesse sentido,
foi que as ideias de Pitágoras se propagaram dentro da sociedade. Alguns casos de parapsiquismo dentro da escola de Pitágoras. Por exemplo, Pitágoras ele tinha costume de dar aula para os alunos dele na praia. Ele sentava com os alunos na praia e ficava dando aula. Aí uma vez, conta-se que ele estava dando uma aula dizendo que a sociedade valorizava muito a riqueza, mas a riqueza não era o mais importante, o conhecimento era mais importante. Aí um dos alunos dele brincou, tinha um navio no horizonte vindo assim. Aí o aluno dele falou assim, você pode dizer o que você quiser, mas eu gostaria de ser dono de tudo que está dentro daquele navio lá, eu gostaria. Aí Pitágoras olhou para o aluno, olhou o navio no horizonte e falou assim, você gostaria de ter um cadáver? O aluno dele não entendeu nada. Mas por que você está dizendo isso? Assim, espere o navio chegar no porto e veja o que tem dentro dele. O navio chegou no porto, os alunos bem curiosos foram todos ver lá, era um navio mortuário, que estava trazendo o corpo de uma pessoa que tinha morrido e ia ser enterrada em Crota. Então, os alunos ficaram impressionados, né? Ele viu a distância e tal. E os alunos dele chamavam ele de Pítio. Que era exatamente isso, né? Que era a pitonisa. Era Pítia, ele era o Pítio. Eles diziam que ele era Pítio. E alguns alunos dele achavam que ele era a reencarnação do deus Apolo. Quem é deus Apolo? Nos oráculos da Grécia, principalmente em Delfos, dizia-se que as pitonisas faziam previsões, por quê? Porque o deus Apolo entrava dentro do corpo delas. Então, Apolo é o deus da profecia na mitologia grega. Então, alguns alunos de Pitágoras diziam que ele era a reencarnação de deus Apolo, e deus Apolo é o deus da profecia. Diziam também que ele tinha uma cicatriz na coxa dele, que lembrava um raio, e o raio era o símbolo de Apolo. Daí começavam as fantasias. Existe um caso que os alunos de Pitágoras propagaram muito, diziam que Pitágoras ele foi visto ao mesmo tempo na cidade de Crótona, que era onde tinha a escola dele, e na cidade de Metaponto. A cidade de Metaponto, ela fica, acho que, se não me engano, uns 150 quilômetros. Aqui, ó. Metaponto aqui. A distância das duas cidades dá uns 150 quilômetros. Então ele foi visto ao mesmo tempo nas duas cidades. Falou assim, não. Pô, mas ele podia estar de manhã aqui na hora do almoço lá, no mesmo dia. 150 quilômetros na época não era tão fácil de se vencer assim. Hoje pegava um carro, estava rapidinho, uma hora e meia depois estava lá. Né? Na época não era tão fácil. Então existe esse relato aqui que supostamente foi uma bilocação de Pitágoras. Sobre retrocognições dele. Um dos autores é que foram escritas várias biografias sobre Pitágoras na antiguidade. As três principais foram de Diógenes Laércio, um filósofo que escreveu uma enciclopédia, ele contava a vida de vários filósofos. Um outro livro sobre uma outra biografia de Pitágoras, uma biografia escrita pelo filósofo Porfírio no neoplatônico, e a outra biografia foi de Jâmblico. A mais acessível hoje é de Jâmblico, por isso que eu coloquei aqui. Em português escrito Jâmblico, em inglês escrito Iamblicus. Só que essa biografia não tem em português. Vocês vão achar ela em inglês, é fácil de achar, mas em português ela não existe. O melhor livro em português sobre Pitágoras é aquele Pitágoras e a Harmonia das Esferas, que a gente já deu aula no pai aqui. É de uma francesa chamada Simone Jacquemart. O livro dela é bom, realmente. Não é o mais completo, mas é bom sobre Pitágoras. Mas o que acontece? Pitágoras, no livro de Jâmblico, ele conta essas técnicas que ele passava para os alunos dele, para que os alunos lembrassem de vidas passadas. Teve um aluno de Pitágoras uma vez, e esse Mílias, ele pegou esse Mílias e falou, você quer lembrar de uma vida passada tua? Então vá para a cidade de Frígia e durma sobre o túmulo do rei Midas. Era um rei que tinha vivido no século VIII. Ele estava aqui no século V, 300 anos antes. Midas era aquele rei mitológico da antiguidade que dizia que tudo que ele tocava virava ouro. Né? Então, obviamente, isso é fantasia, só que por trás disso havia um rei muito rico. Essa é a história, que ele toque de Midas. Né? Tudo que ele tocava virava ouro. Por quê? O cara tinha a habilidade de gerar riqueza. Ele fazia negócios, a cidade dele era rica e ele gerou muita riqueza.
Mas ele mandou esse aluno dele, Milias, mandou ele para a cidade de Frígia, onde estava o túmulo de Midas, e dormir sobre o túmulo de Midas. Ele dormiu, aplicou a técnica, e quando ele voltou à escola, ele voltou lembrando que ele tinha sido Midas. Lembrou de todos os detalhes da época, como estava. Pitágoras fez isso com vários alunos. Ele passava a técnica para os alunos lembrarem de vida passada. Eu já falei para vocês, adiantei aqui, que Pitágoras é conhecido como Pítio. Né? E tem aqui alguns aspectos. 15, beleza. Então estamos tranquilos. Se vocês forem pegar um desses livros-texto de filosofia hoje, quando o pessoal fala de Pitágoras, dá até uma preguiça ver o pessoal da filosofia falando de Pitágoras. Respeito a filosofia, mas o problema é você pegar uma pessoa que não entende nada de parapsiquismo para descrever e falar sobre Pitágoras. A descrição dessa pessoa pobre é você pegar com todo respeito, você pegar uma criança que está aprendendo a aritmética básica e pedir para dar uma aula de cálculo integral. A pessoa não entende. Ela vai falar de Pitágoras, mas Pitágoras tem uma visão de conjunto muito maior que a dela. Então, ela não consegue entender aquilo. Então, a hora que o pessoal nesses livros texto de filosofia hoje fala de Pitágoras, muitos falam assim, Pitágoras criou uma academia e na academia dele ele ensinava que a salvação se dava pela matemática. A salvação se dava pela matemática. É de uma pobreza intelectual essa frase. É muito pobre. Primeiro, porque salvação é um conceito cristão. Pitágoras não tinha nada a ver com salvação, ele não estava nem aí para salvação. O que ele entendia? Que cada um de nós vivia múltiplas vidas e nós evoluíamos. Evolução se dava vida após vida. O que tem de salvação nisso? Então, o único entendimento que se pode dar é que salvação, para quem estuda as múltiplas vidas, a única coisa próxima de uma salvação seria o quê? A terceira de soma, que é o quê? É não estar de nascer. É a ruptura do ciclo dos renascimentos. É você descartar o ciclo só. Então seria a única coisa próxima desse conceito, senão ele não existe. Então, você falar que Pitágoras ensinava que a salvação não existia no conceito pitagórico. Então, é uma pobreza intelectual enorme. Mas tem vários livros de texto que usam essa frase. E a segunda, a salvação se dá pela matemática. Mas matemática para Pitágoras não é a matemática de colégio hoje. Por quê? Porque o termo matemática é o estudo de tudo. Então, se você fosse pegar essa frase e dar para ela uma conotação mais pitagórica, seria o quê? A evolução se dá pelo estudo. Né? Não faz sentido usar essa frase, você pegar conceitos cristãos, tentar encaixar Pitágoras, eles é quase uma desonestidade intelectual. A escola dele tinha fascinação pela ordem e pela harmonia. A palavra cosmos, grega, ela significa ordem. E a harmonia, eles estudavam a harmonia. Quais eram os dois vieses pelos quais eles estudavam a harmonia? Primeiro, pelos números, e segundo, pela música. A escola de Pitágoras valorizava muito a profissão da música. Diz que eles aplicavam técnicas que chamamos de musicoterapia. A pessoa chegava em surto, chegava alterada, eles colocavam a pessoa num lugar bem tranquilo, escutando música, harpa, ela ia acalmando. Tinha também o processo energético, sem dúvida, mas aquele processo da harmonia, para eles, era terapêutico. Então, os números são... Todas as coisas são números, né? Isso também é um conceito pitagórico. Tudo pode ser traduzido de maneira numérica. Tudo pode ser expresso de maneira numérica, de maneira matemática, enfim. E vamos dizer assim, o estudo psicológico da Academia de Pitágoras diz que dentro de nós sempre há um conflito entre o bem e o mal. Dentro de cada um de nós existe o bem e o mal. Então, a visão do homem, da manifestação humana na Academia Pitagórica, era uma manifestação, um conflito entre o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. É aquele dos desenhos animados, que tem o anjinho no ombro e o diabinho do outro. Né? Eles vão falando, a visão dele era mais ou menos nesse sentido. Porfírio, eu disse para vocês que Porfírio foi um dos filósofos que escreveu uma biografia de Pitágoras. E Porfírio, ele definiu quais seriam as bases do pensamento pitagórico.
Porfírio viveu no ano 200. Então ele viveu mais ou menos uns 700 anos depois da Academia de Pitágoras. É muito tempo, realmente. Agora, interessante é ver assim, ó, o que Porfírio disse que eram as bases do conhecimento pitagórico. Primeiro, a imortalidade de cada um de nós. A morte não significava o fim. Nós continuávamos nos manifestando. O que ele chama de metempsicose. Metempsicose depois foi traduzido como reencarnação, que é o que nós entendemos por multiexistencialidade. O retorno periódico das ideias. Pitágoras dizia assim, nada é novo. Nós nascemos múltiplas vezes. Cada vez que nós nascemos, nós resgatamos ideias pretéritas. Então as ideias elas não são novas, elas são reedições das ideias. Todos os indivíduos são irmãos. Ele dizia, não faz sentido você dividir o mundo em gregos, egípcios, persas, babilônios. Dessa vez eu sou grego, próxima vez eu posso nascer no Egito. Então, não faz sentido você separar as pessoas. No fundo, todos são irmãos. Então, é um princípio da ideia do fraternismo. Agora, o interessante é que Porfírio não disse que os números eram a base do pensamento pitagórico. Porfírio deu esses 4 pilares aqui como a base do pitagorismo. Então você vê que, se você for estudar os filósofos da época e for ver o que fala de Pitágoras hoje, a gente percebe que hoje há muita incompreensão sobre Pitágoras. Aqui tem alguns conceitos dele. Então, ele chamava o psicossoma de carro espiritual da alma. O extrafísico era o Hades. Essas duas palavras aqui são interessantes. Por exemplo, a palavra êxtase. Já pararam para estudar a etimologia da palavra grega êxtase? Êxtase quer literalmente dizer sair fora do corpo. Então, inclusive tem uma santa católica, que é a Santa Teresa d'Ávila, que os católicos chamam ela de a santa dos êxtases. Né? Na época ela usava droga. Porque ela tinha o hábito de sair do corpo com muita facilidade. Então, a palavra grega êxtase quer literalmente sair do próprio corpo. E outra palavra interessante, que é da etimologia grega, que é entusiasmo. Quando eles falam que a pessoa está entusiasmada hoje, o que é isso? Você está animada, está empolgada, está entusiasmada, não é isso? Se for estudar a etimologia da palavra no grego e como eles usavam essa palavra, a palavra entusiasmo é o sinônimo grego para transe e parapsíquico. Então também é interessante. Se for só estudar a etimologia grega, aqui dá uma aula de 3 horas, tem muita coisa interessante. Mas, olha, eles estudavam a holomemória. Pra você ter uma ideia, a casa de Pitágoras, ela é chamada de Templo das Musas. Sabe, a mitologia, quem conhece a mitologia grega, existiam 9 musas das artes liberais, da música, do teatro, não sei o quê, são as 9 musas, né? E a mãe das musas era uma deusa chamada Mnemosine, que é a deusa da memória. Então todas as artes são filhas da memória. Então você pega assim, você quer ver uma pessoa, diz assim para você, eu acho que eu tive relação com essas iniciações, me interessa muito essas iniciações da antiguidade. A primeira coisa que eu checo para ver se quando a pessoa fala, eu acho que eu tenho relação com as iniciações da antiguidade. Eu faço uma checagem básica. Primeiro, essa pessoa se interessa por história? Por quê? Essas escolas iniciáticas eram escolas de transmissão da história antiga. Ela tem que se interessar por história. Segundo, ela tem interesse, facilidade de parapsiquismo? É outro aspecto importante. E o terceiro, como é que é a memória dessa pessoa? Por quê? Nessas escolas iniciáticas, a pessoa tinha que desenvolver a memória dela o máximo que ela pudesse, para absorver a maior parte do conhecimento, e muito desse conhecimento, inclusive, era proibido ela escrever. Então, ela tinha que guardar na memória. Por exemplo, os celtas, para a pessoa se tornar um druida, ela tinha que decorar, memorizar pelo menos 300 histórias sobre a cultura celta. 300 histórias é bastante coisa. Então, esse que é o negócio. Vida após vida, você treinando a memória, os iniciados, hoje, a pessoa que teve vidas como iniciado, várias vidas, né, ela tem que ter uma memória bem fortalecida. Agora, como que acabou a escola pitagórica? A escola pitagórica, isso é um negócio interessante, é um estudo de caso interessante. Acabou na medida em que a escola se envolveu com a política. O que acontece? Eles
os alunos de Pitágoras se tornaram intelectualmente muito superiores à média da população da cidade. E eles falaram assim, já que nós somos mais capacitados que a população da cidade, vamos no seguinte, acima do Senado da cidade, vamos criar uma estrutura que eles chamaram de Conselho dos 300. Alguma familiaridade? Conselho dos 300. Esse Conselho dos 300 era o quê? 300 alunos de Pitágoras definiam a política pública da cidade. E esse conselho começou a se tornar cada vez mais influente, o Senado começou a perder força, os senadores começaram a ficar incomodados, porque quem que esse pessoal pensa que chegou agora aqui, está mandando na cidade já, ficaram incomodados. E teve uma guerra com a cidade de Síbaris. Houve uma guerra civil em Síbaris e uma parte dos líderes de Síbaris fugiu para Crótona e pediu abrigo na escola de Pitágoras. E aí os vencedores da guerra civil exigiram que a escola devolvesse essas pessoas. E Pitágoras falou, não vou devolver. Não vou, eles estão aqui, eles estão sob minha proteção, eles são pessoas boas. Vocês estão errados, mas se você dominar a cidade, fiquem com a cidade. Eles vão ficar aqui sob minha proteção. Aí a cidade de Síbaris mandou embaixadores para falar com o Conselho dos 300. E os embaixadores pediram a devolução. E aí o conselho está discutindo. Algumas das pessoas do conselho achavam que eles tinham que devolver as pessoas, porque elas iam ser executadas em Síbaris. Estava tendo uma discussão e tal. Aí a história que se conta é que Pitágoras entrou na sala. E vocês estão discutindo aqui a devolução dos prisioneiros? Sim. Os prisioneiros não vão embora. Não vão. Se for para mandar os prisioneiros, eu vou junto. Eu não vou entregar eles para ser executados. Aí o embaixador de Síbaris falou assim, falou tirando o sarro de Pitágoras. Por quê? Porque Pitágoras era um sensitivo e ele quis tirar sarro. Falou assim, quando você morrer, não sei se falou, próxima vez que você for ao Hades, o Hades é o extrafísico. Próxima vez que você for ao Hades, encontre meu pai lá, mande um oi para ele. Falou assim, se preocupe mais com essas coisas, sabe? E tira sarro de Pitágoras. Aí Pitágoras olhou para ele e falou assim, eu não vou encontrar seu pai, pois eu não vou nos lugares onde ele está. Eu não frequento esses lugares no Hades. E deu-lhe uma porrada no cara. O cara se sentiu ofendido, voltou para Síbaris e Síbaris declarou guerra à cidade de Crótona. E nessa guerra, foi uma guerra complicada lá, tal, e o genro de Pitágoras era um cara chamado Milon. Não paguei o nome dele, mas é Milon. Milon de Crótona. Ele era casado com a filha de Pitágoras. E Milon liderou o exército, a cidade de Pitágoras ganhou a guerra, tal. Só que, a hora que a cidade ganhou a guerra, eles tiveram acesso a mais terra na região. E a população da região queria ter acesso, queria ser dono dessa terra, queria se tornar grandes latifundiários. E o pessoal da escola de Pitágoras falou, não, calma, o bem comum, vamos pensar no bem comum, as terras vão ser coletivas. O pessoal da cidade não gostou nem um pouco disso, se revoltaram contra a Academia de Pitágoras. E conta-se que um dia o pessoal da Academia estava reunido à noite na casa desse Milon para decidir como é que eles iam se comportar contra a reação negativa da cidade. O povo da cidade cercou a casa de Milon e tacou fogo na casa. Então quem estava lá dentro morreu. E aí todas as lideranças da academia já é mais da escola pitagórica, morreram. Agora, tem gente que diz que Pitágoras conseguiu fugir da casa, fugiu para a cidade de Metapon e viveu até ficar velhinho lá em Metapon. Mas isso aí já não tem como saber se é verdade ou não. Não sei se está funcionando, mas tem uma história de Pitágoras relacionada, e falou que eles eram vegetarianos, Sim. certo? Uhum. Tem uma história relacionada à vagem, o feijão. Sim. Na academia de Pitágoras era proibido comer vagem. Aí você vai perguntar por quê, né? Ninguém sabe ao certo. Ninguém sabe ao certo. Existem várias hipóteses, eu posso dar algumas para você. Eu até li alguma coisa sobre, na fuga dele, ele ter morrido porque não quis entrar num campo de vagem de feijão. Existe também essa história. Uma das hipóteses é que nas escolas iniciáticas do Egito que ele estudou, não era permitido comer vagem, então ele levou essa história para lá. Outra história, que é uma história muito besta, eles diziam
que a vagem era o irmão vegetal do homem. O que isso quer dizer? Não faço a menor ideia. Existe uma outra hipótese, que é que a vagem dava muito gases para as pessoas. E aí os alunos ali em meditação, isso na escola, e começava a ter alguns sons estranhos, o pessoal cortou a vagem e não podia mais. Atrapalha o parapsiquismo de todo mundo. Então, assim, a explicação real não se sabe. Mas é que na escola de Pitágoras, eu não falei, é que eu não tive tempo, mas tinha muita bobagem na escola. Tinha muita bobagem. Quer ver, tem uma... Será que eu tenho tempo de falar ainda? Quanto tempo eu tenho? Já terminou. Mas tinha bobagem na escola também. Não era uma escola perfeita, só tinha muita bobagem. Mas o legado deles é interessante. O que acontece? Depois que queimaram o pessoal na escola, a escola foi fechada. Não foi fechada. Um ou outro aluno tentaram manter a escola, mas ela durou mais uns 20 anos. Ó. Aí ela foi dispersa e os alunos foram todos expulsos da cidade. E aí os alunos, os acusmáticos, eles ficaram ali trabalhando. Eles já tinham trabalho na cidade, eles continuaram trabalhando. Mas os pitagóricos, os matemáticos mesmo, que eram aqueles que viviam em imersão na escola, eles não tinham o que fazer na cidade. Eles se tornaram andarilhos. Eles começaram a viajar de cidade em cidade e eles ficaram conhecidos como os pitagóricos. Eles se tornaram itinerantes, vagando de cidade em cidade. Em geral, eles viviam de mendicância, pedindo comida e dando aula. Então, esses pitagóricos são os alunos que eles propagaram o conhecimento de Pitágoras por toda a Grécia. E aí, estava falando de Platão na última aula. Um dos casos conhecidos de Platão, que é bem característico, é que ele comprou alguns livros de Pitágoras. Né? Então, tem alguns livros de Platão, que você lê, eles são muito mais pitagóricos do que socráticos. Você pega, por exemplo, o Fédon. O Fédon, ele é um livro pitagórico. Você pegar o Fédon de Platão, ele fala sobre como é que é a vida após a morte, como é que é o extrafísico, ele fala dos chakras, falam de saída do espécie fora do corpo, fala de um monte de coisa. E ele é um livro diferente dos livros socráticos. Como é que é a construção do conhecimento socrático? É a maiêutica, é o questionamento, não é isso? O Fédon não. O Fédon é um livro descritivo da realidade extrafísica. Vale a pena vocês darem uma olhada. Então, Pitágoras, ele influenciou todos os filósofos gregos através dos alunos dele que foram dispersos, eles foram espalhados pela Grécia toda. Ele influenciou a mentalidade socrática, ele influenciou, então, o platonismo e o neoplatonismo, ele influenciou os neopitagóricos, que foi a Apolônio de Tiana e a turma depois, influenciou o hermetismo, que depois se tornou o ocultismo, que vem até hoje, ele influenciou os neoplatônicos, que deram a base da metafísica cristã. Então, Pitágoras tem uma influência em todo o pensamento ocidental. Então, ele é uma figura realmente muito importante. Ele falou que ele dizia que ele tinha sido essas personalidades aqui, ó. Ele falou que ele foi Aetálides, que era o filho de Hermes. Ele disse que ele foi Euforbo, que foi um médico que viveu na guerra de Troia. Ele disse que ele foi Hermótimo de Clasômena, que inclusive é um filósofo que o professor Valdo fala no Projeciologia, que era um cara que tinha muita facilidade de sair do corpo. Ele disse que foi um pescador, o Pirro. E também Apolônio de Tiana, que veio depois dele. Apolônio viveu 400 anos depois de Pitágoras. Apolônio dizia que ele é Pitágoras. Então, é ou não é? Não sei. Mas aqui tem umas informações interessantes que dá para a gente estudar. Beleza. E é isso. Alguém quer fazer uma pergunta rápida em 5 segundos que eu possa responder com 2 palavras? Pessoal, peço desculpa, eu queria ter mais tempo para responder a pergunta, mas é isso. Obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa estou aqui. Obrigado. Agradecemos, então, a boa palestra aí do professor João Ricardo. E agora vamos fazer um intervalo de almoço e à tarde retornamos, então, com os sofistas e depois o Liceu de Aristóteles, às 3 horas.